Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quero aqui compartilhar com você a palavra de Deus sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias está aqui, a sua história em 2 Crônicas e também em 2 Reis, a partir do capítulo 18 de 2 Reis, a partir de 2 Crônicas, capítulo 29, a história linda desse rei. O tema da palavra é a ação de um homem de Deus. Como age o homem de Deus? Como se comporta o homem de Deus mediante aquilo que ele vai fazer? Porque o rei Ezequias está pegando aqui o reinado, o qual seu pai havia passado para ele o bastão, podemos dizer assim, porque na época dos reis, quando o pai morria, o filho mais velho, o primogênito, ficava no lugar do pai. E aqui a gente vê o rei Acaz, acabou de morrer, que foi um péssimo rei, agora vem Ezequias, que foi um dos melhores reis de toda a história de Israel até hoje. Então vamos ver como foi a ação desse homem. Quero ler aqui o que eu anotei. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos. Só que existe um detalhe, dos seus 29 anos, 14 anos ele reinou muito bem, fez muita coisa boa, mas os últimos 15 anos dele não foi bom não. Não foi bom e teve consequências gravíssimas por causa do que ele fez. Porém, vamos ver as qualidades aqui do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando começa a reinar, ele diz aqui no capítulo 29 que ele... Versículo 2, que fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. Toda vez que a gente vê falar sobre coisas boas de um rei, volta a falar sobre Davi, que foi assim o homem segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Podemos ver também a primeira qualidade do rei Ezequias, ele fez o que era reto perante o Senhor. A segunda qualidade do rei Ezequias, mandou limpar o santuário. Ele pega ali e faz com que aquela limpeza no santuário, ele chama ali os sacerdotes, chama os levitas, fala para eles se prepararem, fala para eles se purificarem e depois ele fazer uma limpeza no santuário. Ele tira todos os postes ídolos que o pai dele havia colocado. O pai dele havia colocado nas cidades, debaixo das árvores, toda aquela árvore frondosa, aquela árvore grande. O pai dele fazia, o rei Acaz, que era o pai de Ezequias, fazia culto a outros deuses. E aí ele manda tirar tudo aquilo, faz uma limpeza, faz uma transformação em toda Jerusalém, em todo o Reino Sul, porque ele era rei do Reino Sul. E aqui nós estamos vendo que ele reconhece, do versículo 6, o rei Ezequias reconhece o pecado dos seus ancestrais. E ele pede perdão a Deus pelo pecado aí dos seus ancestrais. E ele fala, pelo erro que os ancestrais deles haviam cometido, Israel estava passando por medo, Israel tinha medo, pavor, espanto e assobios. O assobios aqui significa desprezo. Israel era desprezado, desvalorizado, desacreditado. Só que o rei Ezequias muda toda a história por ser um homem de Deus, por buscar a Deus. O rei Ezequias aqui no versículo 10, ele faz aliança com Deus. Capítulo 29, versículo 10 diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Presta atenção, o rei Ezequias estava disposto a fazer aliança com Deus. Você precisa ter disposição no seu coração para fazer aliança com Deus. Deus quer fazer aliança com você, Deus quer andar com você, Deus quer te abençoar, mas é necessário que você faça uma aliança com Ele. Foi isso que ele falou para Josué: dispõe-te, se prepare. Então Deus quer que eu e você façamos uma aliança com Ele, mas isso tem que brotar do seu coração. O rei Ezequias aqui, ele fala no versículo número 11, para que nós fomos chamados? Para quê? Versículo 11 diz assim: filhos meus, não sejais negligentes. Algo semelhante ao que o apóstolo Paulo fala lá para Timóteo, né? Não ser negligente ao seu chamado. Filho meu, não sejais negligente, pois o Senhor vos escolheu presta atenção, para estar diante dele. Para quê? Primeiro, para servir, para seres ministro e para queimar incenso. Então você, se é um homem de Deus que está me assistindo agora, uma mulher de Deus, você foi chamada para servir, para estar sendo ministro. Lá em 2 Coríntios 5,18 fala que o homem de Deus foi chamado para ser ministro da reconciliação, para pegar as pessoas e reconciliar ela até Deus por meio de Jesus Cristo. E queimar incenso, intercessão. O homem de Deus foi chamado para interceder e Ezequias orava pela nação. O rei Ezequias intercedia pela nação. Você que é pai, ora pela sua família. Você que é um dono de uma empresa, ora pelos seus funcionários. Você que é um líder aí na sua congregação. Você ora pelos seus liderados? Sim ou não? Fica uma resposta no ar. O rei Ezequias aqui também deu ordem para fazer a melhor oferta
para Deus. Versículo 27, ele fala para trazer o melhor para Deus. Lembrando que foi feito também lá no tabernáculo, quando em Êxodo capítulo 25, Deus ali ordena Moisés a construir o tabernáculo, as pessoas começam a trazer oferta, chega ao ponto de Moisés falar, para. Aqui também, nessa época, algo semelhante aconteceu. Agora nós vamos ver aqui a ação desse homem de Deus, como que ele faz para guerrear contra o inimigo. Aqui o rei da Assíria, Senaqueribe, vem contra ele. Senaqueribe estava começando a criar um império, já havia escravizado o reino norte, aqui nós estamos no reino sul, e o rei Senaqueribe vem e entra dentro de uma cidade, toma posse daquela cidade que fazia parte do reinado de Ezequias, e vamos ver como ele age, e nós vamos aprender como agir quando o inimigo vier contra nós, e se por acaso ele já estiver agindo na sua casa, na sua família, na sua vida. Vamos ver? 2 Crônicas agora, vamos ver, 2 Crônicas, capítulo 31 em diante. O rei Ezequias restaura o templo, restaura o culto a Deus, restaura a Páscoa, fez toda aquela restauração. Aí no capítulo 32, versículo 2, presta atenção o que o rei Ezequias faz. Ele tampa aquilo que alimenta o inimigo. O que o rei Ezequias fez? Foi lá na nascente, lá na Saneago, aqui no estado de Goiás, é Saneago, né, que prepara, que traz a água até a nós aqui na nossa casa. Ele foi lá e tampou para que o povo não pudesse ter água para beber. Interessante, tá vendo? Aquilo que alimentava o inimigo, ele cortou. Eu e você precisamos cortar aquilo que alimenta o nosso inimigo. O que é que alimenta o inimigo? O que você tem feito que tem dado, alimenta a sua alma pecaminosa ou o diabo? Qual é a brecha? O que tem aí? Tampa. Versículo número 5. Cria obstáculo entre ele e o inimigo. Interessante isso aqui. Neemias, tô lembrando de Neemias, porque Neemias foi algo parecido, né? Ezequias, ele manda construir muro, ele chama as pessoas para estar com ele, para criar muros, para estar protegendo o povo. O muro naquela época era um sinal de proteção. Só que o muro aqui significa o quê? Na sua casa, na sua família, quem manda é você, é do seu jeito, né? Então, coloque proteção, crie barreiras entre você e aquilo que está por lá de fora. Quando você está dentro da sua casa, a bagunça é lá fora, não é aqui dentro não, aqui dentro é do seu jeito, né? E o muro significa isso. A outra atitude desse rei, a terceira atitude, ele levantou pessoas para estar com ele, ele não estava sozinho. Aí no versículo de número 4, eu quero ler para você, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 4. Assim muito o povo se ajuntou e tamparam todas as fontes. O povo se ajuntou, unidade, união. A sua família tem que estar junta para interceder em prol da sua família. A sua igreja tem que estar junta, né? Os empregados e funcionários tem que estar junto. Ministério tem que estar junto. Então nós precisamos pensar e lembrar disso. Sozinho não conseguimos nada. Provérbio 18:1 diz que o solitário procura a sua própria ruína. Ele se autodestrói. Paulo não andava sozinho. Interessante que Paulo, lá em 2 Coríntios, diz assim a palavra de Deus. Ele estava lá sofrendo, padecendo, e por dentro temores, por fora tremores, mas Deus que consola os abatidos, enviou Tito. Paulo, quando via Tito, Epafrodito, Silas, Deus trazia refrigério a ele. Jesus, olha só, Jesus não andou sozinho. Na hora H, na hora da opressão, na hora do sacrifício, próximo a Jesus ser preso ali, né, e crucificado, a alma dele estava angustiada. Mateus 26:36, Jesus ali estava com essa alma aflita. O que ele faz? Ele vai orar, só que antes dele orar, ele chama Pedro, Tiago e João, os 3 melhores amigos dele. Ele fala, vamos orar que a minha alma está angustiada. Depois dá uma lida lá em Mateus 26. Continuando, vamos ver aqui a outra atitude dele, do rei Ezequias, capítulo 32, versículo 7 e 8. Depois você lê aí. Tenha fé em Deus. O rei Ezequias tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus, né? Quando nós acreditamos em Deus, Deus age por meio da nossa fé. Preste atenção. O rei Senaqueribe, ele agia de uma forma para amedrontar o povo, para trazer medo ao povo. Olha só o que ele fazia.
Ele estava aí do versículo 9 ao versículo 18 do capítulo 32, depois você lê, ele trazia aí, dizendo para as pessoas, olha, o meu Deus é maior do que o de vocês. Outra coisa que ele falava, ele trazia medo aos judeus, apavorava por causa do soldado valente, a formosura do homem e aquilo tudo mais. Ele tentou atemorizar Israel, mas, porém, com todavia, entretanto, existia um homem de Deus chamado Ezequias e o profeta Isaías. Capítulo 32, versículo 20. O rei Ezequias chama o profeta Isaías para orar. Eu quero ler isso aqui para você. Capítulo 32, versículo número 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamou ao céu. Presta atenção o que acontece quando nós oramos. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria. Todos os homens valentes foram mortos. E para encerrar, quando o rei Senaqueribe volta para a sua casa, ele volta ali para estar adorando ao seu Deus, clamando, chorando. Os filhos dele chegam e matam ele. Os próprios filhos dele matam ele. Olha só a consequência aqui. Quando o homem de Deus realmente ora a Deus, clama a Deus, nós aprendemos como agir como homem de Deus e aprendemos como tampar, como nos prevenir contra os ataques do nosso inimigo. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo. Se Deus te abençoa, abençoa outras vidas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.